Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. A minha Bíblia está aberta em Romanos capítulo 6, verso 1 em diante, onde o apóstolo São Paulo nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E o apóstolo São Paulo ainda continua dizendo no capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 8, ele diz: mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento obrou em mim toda concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Por causa do mandamento, Paulo estava dizendo que o pecado reviveu, e ele diz: vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri, e o mandamento que era para a vida achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Nós estamos falando nesta reflexão, ouvinte amado, sobre esse tema. O pecado é atrativo. O pecado é atrativo. Fazer a coisa correta não causa muita atração. Você pode notar que uma mulher decentemente vestida, ela não causa muita atração, senão admiração. Mas uma mulher que está em pecado, ela está de uma forma indecentemente vestida. A única mulher na Bíblia Sagrada que pintou o canto dos olhos foi Jezabel. E ela estava em pecado, por isso ela pintou os olhos, por isso ela pintou o seu rosto, por isso ela cortou o seu cabelo. E por estar em pecado, você conhece o fim dela. Você conhece a vida de Jezabel como a esposa de Acabe, dando-lhe muitas teorias e conhecimentos. A Bíblia diz que Acabe era um crente, mas por ele ter casado com uma mulher pecadora, que se pintava, que não se vestia decentemente, a religião de Jezabel corrompeu a fé de Acabe, e ele passou a não ser mais um crente. E você nota ali no livro de Reis o fim de Jezabel. Os cães comeram a carne dela e lamberam o seu sangue. E um pouco mais à frente você nota o fim de Acabe, que também não foi muito diferente. Teve cães envolvidos nisso. Paulo diz em Romanos capítulo 5 e verso 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você sabe que em um país sem lei, a ofensa abunda? Você vê, às vezes, algumas pessoas desesperadas e diz: nós vivemos em um país sem lei, por isso tais e tais coisas estão acontecendo. Isso é bíblico. Paulo diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse.
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quanto mais não pode, mais as pessoas são tentadas a fazer o que não pode. Quanto mais lei, mais as pessoas são tentadas a abundar a ofensa. Mais as pessoas são tentadas a transgredir a lei. Por isso Deus, vendo que o homem vivia de lei, regras, mandamentos, um pouco aqui, um pouco ali, como disse Isaías, Deus não se agradou desta condição de vida do homem. Deus não se agradou desse formato de vida do homem. E Deus então mudou esse formato, trazendo o seu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E ele então não aboliu a lei, mas ele acoplou, chamou para si a lei. Todas as leis que haviam de não pode, não pode, Jesus chamou todas elas para si e resumiu todas elas em uma só lei. Resumiu todas em uma só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu ser, e assim cumprirás toda a lei. Então, o pecado, ele é atrativo. A graça, ela é mais velha do que o pecado. Antes do pecado existir, já havia um antídoto contra o pecado, que era o sangue, a graça. O sangue veio há 2000 anos atrás, mas o sangue, ele é mais antigo do que o pecado. Quando Caim matou Abel, foi sangue. E quando o mundo, os soldados mataram Jesus, que foi o nosso segundo Adão, também o nosso segundo Abel, foi com sangue. Jesus Cristo veio e foi morto por sangue. E Jesus Cristo, através do seu sangue, ele cobriu, ele passou um própolis poderoso, uma cera poderosa, sobre todo pecador, sobre todo pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz: e o mandamento que era para mim, vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou e por ele me matou. E então você encontra um outro apóstolo São Paulo no Romanos capítulo 8, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão na lei? Não, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Só há uma condição para você se livrar da lei do pecado e da morte. É a lei da vida. É estar em Cristo Jesus. O profeta de Deus diz: o pecado é atrativo. O pecado é chamativo, diz ele aqui na mensagem, conflito entre Deus e Satanás. Aliás, quando você está em pecado, você está em um conflito entre Deus e Satanás. Quando você está na graça, quando você está debaixo do sangue, você não está em conflito entre Deus e Satanás. Mas quando você está em pecado, você está em conflito. O homem em pecado, ele é um homem fugitivo. Por que que Adão se escondeu de Deus? Porque ele estava em pecado, consequência de ter dado ouvido à voz de Eva. E consequência de Eva ter dado ouvido à voz da serpente. O pecado é atrativo. A serpente foi muito atrativa para Eva, mais atrativa que o próprio marido dela, Adão.
Porque pelo certo uma mulher deve ter mais companheirismo, 10 vezes mais, com o seu marido do que com qualquer um outro homem. E a serpente passou a ter tanto companheirismo com Eva, porque ela era atrativa para Eva. A serpente é o símbolo do pecado até hoje. O pecado é atrativo, é chamativo. Satanás não tem cascos bifurcados e uma cauda pontuda e coisas assim. Ele não é um John Berlercon com um casaco pendurado e orelhas penduradas. Satanás é um vigarista atraente. O pecado não é tão rude como você pensa que ele é. Ele é bastante atraente. O pecado é atraente demais. Se não fosse tão atraente, Eva ficaria com Adão. Mas ela deixou Adão e foi ficar com a serpente, porque a serpente era perfumada. A serpente tinha um argumento muito pseudo, intelectual, muito sábio. Enquanto que Adão era simples, era do campo, tinha aqueles assuntos mais comuns com Eva. E Eva, sentindo o cheiro do perfume da serpente, a atração da serpente, o pecado é atraente. Portanto, nós temos que observar isto. Satanás é um vigarista. Ele não tem cascos bifurcados e uma cauda pontuda. Ele é bonito, ele é atrativo, ele é um vigarista, ele é bastante atraente. Portanto, nós temos que observar isso atentamente. Nós simplesmente entraremos nisso daqui a pouco. Satanás é atraente. Ele é o precursor de toda morte, de todo crime, de toda derrota nos casamentos. Muitas pessoas se casam para viver feliz, mas logo um dos cônjuges dá ouvido a esse vigarista, ao pecado, às atrações, às novidades no casamento, novidades na vida sexual. Satanás, ele é muito sábio. Ele quer te mostrar novidades, e através dessas novidades a mulher passa a não mais querer o marido. Através dessas novidades o marido passa a não mais querer a simples dona de casa, mãe de seus filhos. Mas ele quer novidade, porque ele foi muito longe. Ele foi passear alguns dias com a serpente. Ela foi passear com a serpente e não quer mais saber do simples esposo trabalhador que ela tem. Aquele homem que sustenta e que sustentou e que criou os seus filhos com o trabalho do suor do seu rosto. Ela não quer mais, porque ela recebeu o cheiro maligno do perfume da serpente. Porque ela é atraente, ele é atraente, porque na verdade ele é macho, né? A serpente é macho. Se não fosse macho, não teria feito um filho em Eva. Então, meu ouvinte, é importante nós observarmos isso. O profeta diz agora: deixe-me dizer algo, jamais pare um só segundo para ouvir o diabo, não pare para raciocinar o que ele lhe diz. Nós não podemos parar um só segundo para ouvir o diabo, o que ele tem para dizer na sua mente. E ele fala muitas coisas.
Se você se matar, você vai se livrar desse peso. Se você tomar veneno, você vai se livrar desse peso. Se você for para o mundo, você vai se livrar desse peso. Se você sair da igreja e for experimentar o que tem por aí, você vai se livrar desse peso. É uma grande mentira. Se você for para o mundo, você vai ter mais peso. Você vai ser subjugado pela lei do pecado e da morte. E se você entrar debaixo das asas protetoras do Senhor Jesus, você se livrará do peso do pecado, da justiça dos homens, do castigo dos homens e da morte. Eu te convido a escolher Jesus e não o pecado. A Bíblia diz em Isaías 53 que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Em consequência disto, em Gênesis capítulo 3 diz que toda beleza havia na serpente para que Eva o desejasse. E Eva, olhando para a beleza da serpente, caiu em transgressão, e por isso toda a raça humana herda a consequência desta escolha de Eva. Em consequência disto, nenhuma beleza havia em Jesus para que o desejasse. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos. Mas ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. A serpente não resolveu o problema do pecado de Eva e de Adão, mas Jesus Cristo resolveu e resolverá o problema do pecado do homem. Apesar de nenhuma beleza haver nele para que o desejássemos, mas ele tomou sobre si as nossas transgressões, o pecado que estava sobre si, foi sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e ficamos livres do pecado. A lei do pecado foi abolida com a vinda, com o advento do Messias. Você não precisa mais viver sobre a lei do pecado e da morte. Você pode tomar uma outra lei, a lei da vida eterna. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida eterna. Deus nos deu vida eterna por Cristo Jesus. O pecado é atrativo, mas a graça de Deus, muitas vezes ela não é tão atrativa. O sangue de Jesus muitas vezes não é tão atrativo, mas resolve o nosso problema. Resolve o problema do homem. Não escolha aquilo que é muito atrativo, meu ouvinte, mas escolha aquilo que resolve o seu problema. A graça e o sangue de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa decisão tão precisa e correta. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa decisão precisa e correta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sou tão feliz, em minha vida existe paz. Sigo a Jesus, caminho de luz e não volto atrás. Por estes caminhos, por onde eu andei, a felicidade eu não encontrei. Alegre, Jesus
aceitei e deste caminho jamais sairei. Sou tão feliz, ninguém é mais feliz do que eu. Quando Jesus voltar, semelhante a Ele eu serei. Estou bem certo que o Nazareno um dia virá. Estou preparando para com ele me encontrar. Não me esqueço de anunciar o grande perigo que o mundo está. Desperta, amigo, acende a Jesus, porque a porta pode se fechar. Sou tão feliz, ninguém é mais feliz do que eu. Quando Jesus voltar, semelhante a Ele eu serei. Sou tão feliz, ninguém é mais feliz do que eu. Quando Jesus voltar, semelhante a Ele eu serei. Semelhante a Ele eu serei.